Olá, tudo bem? Hoje o Dando Pitaco está recebendo aqui o coordenador da Pastoral de Rua, o Padre João Paulo. Nós vamos falar agora sobre este trabalho que ele faz, que a Pastoral de Rua faz com os moradores de rua. Seja bem-vindo, Padre. Olá, Renato, a vocês que estão nos ouvindo, nos vendo aí neste Dando Pitaco. É uma honra, prazer estar aqui neste momento, nessa entrevista. E sobre a questão das pessoas em situação de rua, eu iniciei esse trabalho primeiro vendo a missão da Toca de Assis aqui em Teresina, na pastoral de rua que eles faziam, né? Onde eu passei uma semana dormindo lá com eles, convivendo lá na Toca de Assis em Teresina, na época que havia por aqui. E depois eu estava fazendo um curso superior na cidade da capital aqui fora, e nessa oportunidade de um doutorado de sociologia, eu sobrava um pouco de tempo durante a semana e eu sempre gostei de fazer trabalho social. Eu fui ver na internet que era que tinha na cidade para trabalhar voluntariamente na área social, né? Eu encontrei essa opção, trabalhar na comunidade Vida e Paz, né? Com as pessoas de rua, distribuindo alimento nas ruas à noite. Quando foi isso? Isso foi em 2007. 2007. E depois, passando um ano de voluntariado, né, vendo como eles trabalhavam, vendo a realidade das pessoas de rua, muito sofrida. Quando eu terminei o tempo do curso, do mestrado, eu vim a Teresina, né, e me perguntei numa paróquia onde eu estava trabalhando, Vila Bandeirante, no ano 2011, e perguntei no final da vez quem poderia nos ajudar a distribuir alimentos às pessoas de rua, né? E apareceram mais de 10 pessoas com essa disponibilidade de ajudar nessa missão, né? E logo em seguida, outras pessoas se dispuseram de oferecer cesta de alimento, outras pessoas de fazer o alimento em suas casas, e assim a pastoral começou em 2011. 2011. E com isso, nós vimos na realidade, na prática, que eles não precisavam só de alimento. Alguns deles queriam sair da rua, queriam se tratar da dependência química em casa terapêutica, né? Queriam depois uma oportunidade de trabalho, né? E de modo que eu pedi ajuda ao Dom Jacinto, uma casa que pudesse acolher essas pessoas para poder fazer a triagem até ser enviado para as casas terapêuticas, né? E aí a Ação Social da Arquidiocese nos emprestou uma casa na rua Anísio de Abreu, né, para que houvesse essa triagem. Lá iniciou uma sede da Pastoral do Povo da Rua, onde com o tempo nós também conseguimos alimento para oferecer alimento lá na casa para as pessoas que ainda estavam na rua. E eles vinham se alimentar, né, no café da manhã, passar o dia, almoçar, merendar à tarde, né, e a gente ia conseguindo voluntários para prestar serviço lá enquanto eles estavam lá na casa. Era aproximadamente cerca de 30, 40 pessoas que iam todos os dias lá nessa casa. Iam 30, 40 pessoas todos os dias. Isso. Para as atividades da casa. Era. Lá eles dormiam? Não, lá era só durante o dia. Só durante o dia. Aí eles voltavam para o abrigo ou mesmo para a rua, no dia seguinte retornavam.
Hoje são quantos moradores de rua que Teresina tem esse número catalogado? Olha, antes da pandemia, a gente viu na estatística tanto do consultório da rua como também do Centro Pop, a média era 1.000 pessoas, a média, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas aproximadamente isso. 1.000 pessoas nas Antes ruas. da rua, antes da pandemia, né? 2020. Esse número aumentou? Dobrou. Né? Dobrou. A previsão hoje é de 2.000 pessoas na rua na cidade de Teresina. Nossa, muita gente, né? Muita gente. E o que essas pessoas fazem nas ruas? Como é o dia a dia dessas pessoas que moram nas ruas? Pois convivendo um pouco, distribuindo alimento para eles, nós observamos que eles lavam os carros, eles pedem nos sinais, né? Alguns terminam cometendo alguns delitos e vão presos, né? Alguns também com questão de brigas e intrigas entre um grupo de uma praça com a outra, questão de facção, terminam uns matando outros também pela rua, né? Todos eles dizem que é muito perigoso dormir na rua, né? Muito perigoso. Dormem mais durante o dia do que à noite, porque à noite é um perigo maior estar em dormir, né? E de modo que a pastoral de rua estava oferecendo a oportunidade de psicólogo para eles, né? Atendimento jurídicos, atendimento também médico, né? Tinha médico voluntário que prestava serviço na casa da Anísio de Abreu, também tinha assistente social, né? E a gente providenciava sempre mandar para as casas terapêuticas, tinha uma boa parceria com os coordenadores de casa terapêutica. E aí eles perguntavam: padre, e agora depois que a gente sair das casas terapêuticas, vão mandar de volta a gente para a rua? O que é que vão fazer com a gente, né? Aí isso era um questionamento que me inquietava, né? Ficava assim, eu pensando como resolveu. Aí nessa época veio a pandemia, em 2020, e com a pandemia a orientação era todos ficarem em casa, para não se contaminarem. E que casa o pessoal de rua iriam ficar? E para onde foram? Aí eu entrei em contato com o governador e com a Secretaria da Educação e nos emprestaram o colégio Anicota Bulamac, né? E onde eles poderiam ficar lá abrigados, dormindo por lá, tudo. Inicialmente foi um grupo de 50 pessoas que queriam um alojamento, um local para se abrigar e proteger do coronavírus, né? Teve alguns que foram também para abrigos lá no Lindolfo Monteiro, não é isso? Lá foi construído o Centro Pop, né? Uhum. O Centro Pop, ali próximo do Lindolfo, né? Mas antes, na época da pandemia, emprestaram durante uns 2 meses o Verdão para a pastoral de rua poder acolher as pessoas de rua lá. Só assim que iniciou a pandemia. Padre, essas pessoas que são moradoras de rua, qual o perfil delas? De onde elas vêm? Por que foram parar nas ruas? São vários motivos, né? Vários motivos por que eles foram parar nas ruas, né? Alguns, a maioria, por questão de droga mesmo, né? Porque o vício estava incomodando a família, né? Eles roubavam em casa para poder manter o vício, né? O vício tornavam eles violentos com o pessoal da família, né? E de modo, ou eles mesmos tomavam a decisão de morar na rua, né? Ou então a família disse que desse jeito não tem como continuar você em casa, por isso vá para fora de casa. Então, essas duas formas, ou eles iam ou a família botavam para fora, né? Por causa da droga. Outro motivo é o desemprego, né? O desemprego é a segunda maior causa do porquê que eles estão na rua, né? A falta de oportunidade de trabalho, né? A desigualdade social que causa
um grande número de pessoas irem para a rua, né? Eles são vítimas da desigualdade econômica, social que nós vivemos. Padre, eu escuto muita gente falar que aquelas pessoas, ou pelo menos boa parte delas, estão nas ruas porque não querem trabalhar. Por isso, preferem as drogas e as ruas. O senhor concorda com isso? Olha, se eles já tiverem recuperada da dependência química, então, através de uma casa terapêutica, recebida a graduação e tudo, então eles estão aptos para o trabalho, né? Agora, não convém também eles trabalharem para manter o seu vício, né? O que ganhar no final do mês ser para o álcool ou a droga. Então, eu não concordo porque tem muitas pessoas que são despejadas do emprego, querem trabalhar e não conseguem emprego e por isso estão morando na rua. Então, muitos deles estão atrás de emprego. E o que o poder público, a prefeitura, o próprio governo do estado pode fazer para ajudar essas pessoas que estão nas ruas? Olha, diante da grande quantidade de pessoas nas ruas e praticamente a metade deles querem sair da rua, não tem vaga de abrigo, não tem oportunidade para essas cerca de 1.000 pessoas que querem sair das ruas. Nem o governo do estado, nem a prefeitura dão essa oportunidade para muita gente que quer sair das ruas e não tem para onde ir, não tem onde ficar, né? Não tem o que fazer, né? Mas a prefeitura não tem abrigo para acolher? Tem abrigo só para 40, 50 pessoas, não, é limitado o abrigo da prefeitura, muito limitado. Eu lembro que o próprio prefeito, na sua campanha, até prometeu que daria prioridade ao atendimento desses moradores de rua. Essa prioridade tem acontecido, padre? Ele construiu um belo albergue, né? Uma boa estrutura para o Centro Pop, isso é um fato, né? Que tem capacidade para 200 pessoas, mas não tem funcionário para cuidar, né? De 200 pessoas de rua, né? Então só tem funcionário para conseguir suportar o cuidado para 40, 50 pessoas. É o máximo que eles acolhem lá no albergue, né? Então falta muitas vagas. Falta funcionário para poder acolher mais pessoas no albergue. Tá certo. E eles, quando conseguem essa vaga, eles conseguem fazer esse tratamento? Ou muitas das vezes são chamados, mas não atendem? Lá no albergue, eles só ficam durante a noite e durante o dia vão para a rua, né? Vão para a rua, não tem lá, não dão outra oportunidade. O que eles poderiam fazer dentro do albergue? O albergue é só para a noite. Só para dormir? Só para dormida. Durante o dia? Durante o dia vão para a rua. Já é diferente do que acontece com a Pastoral do Povo da Rua. A Pastoral do Povo da Rua, eles passam o dia? Passam o dia todo e durante o dia eles fazem cursos profissionalizantes e várias outras atividades na busca da sua ressocialização na sociedade. A Pastoral atende quantos? Tem cerca de 30 pessoas, porque só temos funcionários para também atender esse público. Gostaríamos de ter mais funcionários, né? E o que falta para ter mais funcionários? Apoio do poder público. Não temos condição de manter mais do que os funcionários que nós temos, né? Ao todo são 13 funcionários que trabalham na Pastoral de Rua, mas só temos vaga para 30, não podemos acolher mais do que 30. Lá qual tipo de trabalho eles fazem lá durante o dia, lá na Pastoral de Rua? Olha, tem a limpeza da casa, né? Limpeza da casa, né? Tem também uma fábrica de chinelo, onde eles produzem chinelo para ser vendido, né? E eles recebem a sua comissão pelo trabalho que fazem. Temos uma oficina de corte e costura, que eles também trabalham nessa oficina. E outros que conseguem emprego fora,
eles saem de manhã e voltam no final da tarde ou à noite, né? Cerca de 4 pessoas conseguiram esse emprego. E a gente dá a oportunidade para eles saírem e trabalharem. Mas aí depois não volta porque à noite a casa não funciona, não é isso? Não, a casa funciona à noite, é um abrigo, lá moram pessoas lá. Então essas 30 pessoas moram lá. Moram lá. Agora é porque mudamos para depois com a pandemia, nós ganhamos um colégio emprestado pelo governo do estado e lá fica na rua Arlindo Nogueira, 2531, bairro Macaúba. Padre, o senhor me disse que já dobrou aí, são pelo menos 2.000 pessoas vivendo em situação de rua aqui em Teresina. Dessas, tem muita gente de outros estados aqui ou não? Praticamente, a metade são de outros estados, praticamente. As pesquisas que a gente está fazendo, analisando, muita gente de outros estados, sim. Essas pessoas, elas têm documentos, elas têm... Algumas são roubadas, né? Outras são entregues para o traficante para poder comprar uma forma de que eles vão pagar o traficante pela droga que ele comprou, né? Mas uma grande quantidade de pessoas não tem documento. É um dos serviços que a Pastoral de Rua faz, é providenciar a documentação para eles, também por isso também fazer o Auxílio Brasil para eles, né, que é agora a Bolsa Família. O assistente social também é responsável para fazer isso. Mas essas pessoas recebem o Bolsa Família, a Bolsa, mas mesmo tendo ainda a dependência da droga? Sim. E elas não acabam gastando esse dinheiro com droga? Assim, os que estão lá na casa, né, só estão na nossa casa enquanto eles não estão usando álcool e droga. Né? A gente está sempre insistindo nisso. Lá é proibido entrar alcoolizado ou drogado. Não se entra na casa com esses efeitos. Né? Mas há um trabalho com eles na rua para que eles... uma triagem para saber se eles deixaram ou não de usar a droga? A gente só permite eles saírem 2 vezes na semana, mas com a condição de dizer para onde vai, quanto tempo vai ficar e trazendo a comprovação para onde ele foi, comprovando o que foi fazer na rua. Né? Então assim a gente está controlando ele para não ter tempo nem a oportunidade de usarem drogas lá fora. Tem um tempo que eles têm que permanecer, ou podem, aliás, permanecer para poder abrir vaga para outros, ou não? Atualmente nós colocamos um prazo de 3 meses, agora recente, né? Essa norma é mais recente. Já tem pessoas com 1 ano e meio por lá, mas agora nós resolvemos, a equipe de coordenação, restringir a entrada, o tempo para eles ficarem lá na nossa casa, para dar mais vaga para outros. E o contato com a família dessas pessoas? A pastoral faz, eles fazem? Como é que é a aproximação? Assistente social, assim que chega, faz uma triagem, uma investigação sobre a vida deles, sobre a família deles, e entra em contato para ver a possibilidade dessa facilitar, reinserir-se na família, né? Retorno para a família, e a família vem visitá-los e vê que eles estão bem, né? Deixaram os vícios, e muitas vezes acontece de eles retornarem para a família. Padre, e a população em si? Como é que a população ajuda ou tenta, ou pelo menos conhece a pastoral de rua? Como é que a população vê esse trabalho? Nós temos um grupo de benfeitores, que é pessoas da sociedade que mensalmente, ou então esporadicamente, nos ajudam, né, para o sustento do nosso trabalho. Né? Até tem um grupo do WhatsApp de pessoas que, de vez em quando, quando fazem um depósito, mostram um comprovante para a gente que fez a doação. E é uma quantia pequena, mas ajudam para pagar uns 2 funcionários por aí. Né? E aí, através dos meios de comunicação, a gente divulga um pouco sobre a fábrica de chinelo, né? Também esses canecos também nós temos com fazer a impressão deles, e
E vendemos também canecos, camisas, né, com estampa. Fazemos essas impressões de camisa e de caneco. Isso produzido por eles? Por eles mesmo. Com acompanhamento Da coordenadora. Tá certo. A casa gasta mais com o quê? Quais são os gastos da pastoral de rua? Com funcionários. O maior gasto. São 13 funcionários, é isso? 13 funcionários, sim. Tem apoio do poder público também para pagar esses funcionários. Mas também apoio alimentação. Tem ajuda das pessoas. Tem faltado, não, né? Não tem faltado. É um milagre da multiplicação dos pães que acontece diariamente, né? E a gente, desde o início, nunca recusamos ajudar as pessoas de rua por falta de alimento. São 30 hoje, né? Sim. São 30. Mas há outros querendo entrar na casa? Sim, às vezes tem gente querendo entrar, aí a gente coloca na fila de espera, mas normalmente quando vem das casas terapêuticas, essas são as prioridades para ter a casa sempre a porta aberta para aqueles que graduam nas casas terapêuticas. A gente sempre tem que ter, sempre vai. Então antes deles irem lá para a pastoral de rua, tem que passar primeiro numa casa terapêutica. Para desintoxicar e ter mais condição de poder ficar saindo e entrando 2 vezes na semana sem estarem recaídos. Quantas casas terapêuticas tem aqui em Teresina? Tem a média no Piauí, aqui ao redor de Teresina, a média de 10 a 15, né? Aproximadamente. Não tem um número. Tem vagas para atender? Sempre tem vagas. Sempre tem vagas. Assim, algumas quando está lotado, mas sempre tem outra que tem vaga. É porque eu recebi até uma denúncia que de algumas delas estão faltando alimentos, estão fechando algumas casas por falta até de alimentos. O senhor tem conhecimento dessas informações? Que está faltando alimento, eu tenho. Por isso, a gente sempre ajuda com aquilo que a gente recebe, a gente ajuda algumas 4 ou 5 casas terapêuticas, principalmente que não tem apoio do poder público, né? Agora, que está fechando casa por falta de sustento, de alimento, até agora eu só soube uma, mas é porque, de fato, estava muito desorganizado, né? Porque precisa uma certa responsabilidade e organização para cuidar de gente, né? Uhum. Padre, a gente está falando de moradores de rua brasileiros, de Teresina, que vem também de outros estados, mas também chama a atenção a situação dos venezuelanos, e o senhor também esteve acompanhando a situação dos venezuelanos. O que o senhor poderia falar a respeito destes venezuelanos que estão a Teresina há um bom tempo? É lamentável eles terem que se refugiar do seu próprio país, sair em busca de sobrevivência, porque lá estavam passando muita fome. É muito triste essa realidade que eles têm que arriscar com toda a família, sair do seu próprio habitat, da sua cultura, né, dos seus hábitos, e arriscar, né, a vida em outro lugar. Eu já tive 3 anos fora do Brasil e vi que ser estrangeiro em terra estranha não é uma experiência boa, não. E é porque eu tinha todas as condições, estruturas, né, de habitação e tudo diferente da realidade desses venezuelanos, que vai arriscando sem ter condições de nada no futuro, né, e ficar mendigando para poder sobreviver. Esses venezuelanos têm algum direito, padre, aqui? Tem direito, sim. Eles têm o documento deles como migrantes, né? Existe a lei nacional, federal, em defesa dos imigrantes, né, refugiados, que protege eles muito, muito mesmo. Inclusive, se eles cometem algum crime, para conseguir prender é uma dificuldade muito grande, né? Para eles pagarem pelo crime que ele fez. Porque normalmente, logo eles são soltos, né? Então, nesse sentido, ele tem até alguns privilégios em relação aos brasileiros. Mas eles estão sendo assistidos aqui? Por que a pergunta?
Porque eu não sei quanto tempo já estamos aqui, mas já faz um bom tempo, e a gente vê que tem crianças, e eu creio que essas crianças, algumas delas já até nasceram aqui e estão aí nos semáforos aí. Qual o futuro é reservado para essas crianças que nasceram aqui no Brasil, principalmente aqui em Teresina, mas ela não tem os mesmos direitos dos brasileiros? Pois é, é um dos maiores gargalos e dificuldades que se observa até do poder público em relação aos venezuelanos, em relação à educação para as crianças. Já está num processo muito lento para se iniciar aulas, né? Uma escola para essas crianças já está se encaminhando, já se contratando os professores, já se tem os locais onde eles vão estudar, mas até agora que eu saiba ainda não iniciaram as aulas dessas crianças. Praticamente já está 3 anos nessa labuta, nesse estudo, nessas reuniões, que não tem mais fim, tudo é em vista da oferecer a oportunidade de educação escolar para jovens, adolescentes e crianças, mas que eu saiba ainda não começaram. Talvez eles estejam só marcando e remarcando o início das aulas, mas que eu saiba ainda não começou. A situação dos abrigos, o senhor conhece os abrigos em que estão abrigados esses venezuelanos? Conheço. Sempre tem problema de falta de água e luz, né? Falta água e luz e cesta de alimento também. Às vezes atrasam até mais de mês a entrega. Então, o que o senhor poderia falar mais, assim, que o senhor acha interessante, que eu não perguntei, mas que o senhor acha ainda interessante falar da pastoral de rua? Porque a pastoral é ligada, é da arquidiocese, é da igreja, é isso? Isso. Então, é a igreja dando este exemplo de como dar oportunidade para esses moradores de rua. Pois é, o que eu tenho a dizer é que o próprio Jesus, quem mais foi o propagador desse trabalho da pastoral de rua, quando ele diz sobre o fim do mundo. Quando ele vier na sua glória, vai dividir as pessoas do lado esquerdo e do lado direito, vai dizer para aqueles que praticaram as obras de misericórdia: vinde bendito meu Pai, participar da minha glória, porque eu estava com fome e me deste que comer, eu estava com sede e me deste que beber, eu estava sem roupa e me deste que vestir, eu estava desabrigado, providenciaste um abrigo para mim, eu estava doente e preso, e foste me visitar, né? E aquilo que fazeis a um desses pequeninos foi a mim que fizeram, né? Então, e vai dizer o contrário para o outro lado, né? Que ide para o fogo eterno, malditos, né? Que aquilo que não fizeram a um desses pequeninos foi a mim que não fizeram, né? Então, eu convido a todos, quem quiser ser voluntário da pastoral de rua, ser um benfeitor da pastoral de rua, procure entrar em contato comigo no telefone 95006446, né? E aí você dizer o que você poderá colaborar. Se quiser comprar um chinelo, um copo, uma caneca, imprimir uma camisa, então já está ajudando na pastoral de rua, as pessoas de rua, né? Você poderá também conosco nas quartas-feiras ajudar a distribuir alimento às pessoas que estão nas ruas, que a gente vai toda quarta-feira à noite, né? Se tornar um voluntário, se tornar um benfeitor. Então, cada um vai vendo de que maneira poderá praticar as obras de misericórdia. Além desse exemplo através da pastoral de rua e outras pastorais, o que mais a igreja ela faz para poder diminuir essa desigualdade, padre? Tipo assim, a igreja participa também das decisões políticas? Onde que o senhor, por exemplo, a gente tem um padre, Júlio, se não me engano,
em São Paulo, que a gente vê que ele tem uma ação política, e inclusive às vezes nem os políticos gostam dele, porque ele bate mesmo na ferida, né? E o senhor acaba de falar isso quando o senhor cita aí essa passagem aí de Jesus Cristo, porque não adianta você ir para a igreja, você botar uma bela roupa, um belo perfume, participar das celebrações, mas se você também não busca fazer um pouco desse gesto concreto de Jesus Cristo. A igreja também toca nessas feridas, justamente porque não basta atender 30 pessoas que estão nas ruas, sendo que muitas delas estão indo e outras tantas não têm essa oportunidade. Pois é. Através das campanhas que a igreja faz, a campanha da fraternidade, é uma forma da igreja conscientizar toda a população brasileira a se unir na prática da caridade, da misericórdia, do amor ao próximo, né? A gente convida todos os leigos, né, a exercerem a sua cidadania, né, como a igreja orienta, como padre não podemos nos candidatar e nem ser filiado a um partido político, mas a gente está sempre incentivando aos leigos que exerçam o seu papel como cidadão, né, trabalhando pelo bem comum, né, dentro da política, lutar na área mudança social, política, econômica. Então, a doutrina social da igreja sempre é esse apelo, né, dos bispos, padres, dos leigos engajados que formulam toda essa documentação para que a gente possa lutar pela construção de um mundo mais igualitário, mais justo, fraterno, que é a construção do reino de Deus. Padre, para encerrar esse nosso bate-papo aqui, como que os moradores de rua, eles se sentem à margem da sociedade? As pessoas têm medo de encostar perto deles. Como o senhor mesmo disse, eles têm que dormir durante o dia, porque à noite já não conseguem dormir. Como é que como é que eles se sentem assim? Porque as pessoas têm medo deles. E eles com relação às pessoas? Pois é, eles realmente, quando a pessoa vai conversar com ele, né, perguntar sobre como é que eles estão, se aproximam para dialogar, para lhe dar um abraço, né, mostra que não está com medo, nem está com nojo, então ele agradece que aquela conversa, aquele abraço valeu muito mais do que uma quentinha para eles, né? Muito mais do que uma marmita de alimento, né? Porque eles sentem falta, né, de amizade, de solidariedade assim, humana, né, de um gesto de carinho, de afeto da parte da sociedade, né, através de uma palavra amiga, através de não só um aperto de mão, mas também um abraço. Eles de fato são carentes dessa humanidade das pessoas, né? Eles percebem que as pessoas têm medo dele. Ele percebe quando uma pessoa vai vindo na sua direção, ele vai e passa para o outro lado da calçada, né? Que as pessoas de fato não querem a aproximação dele. Há um consultório de rua, não é isso? Isso. Mas esse consultório de rua é suficiente para atender esses moradores de rua? Não. Muitas pessoas doentes nas ruas são pouco divulgado o número de telefone desse consultório de rua, e dificilmente eu vejo eles atuando aí na cidade. Há muita propaganda, né, falsa, e de fato eu não vejo muita atuação do consultório de rua aqui dentro da vida dos moradores de rua de Teresina. Eu não vejo. Se eles estão atuando, não chega até meus olhos. E esses moradores de rua que não documento, muitos não têm, eles conseguem atendimento nas unidades de saúde? Ainda existe discriminação. Algumas das pessoas de rua dizem que não conseguiu
se consultar por causa que eles não estavam mal trajados, não estavam tomando seu banho, estavam sujos e tudo. Há ainda casos, embora é proibido rejeitar, negar a consulta de uma pessoa de rua, mas ainda existe. E o senhor, como padre, o senhor poderia estar numa paróquia que não tivesse muitos problemas, que tivesse pessoas mais bem-sucedidas economicamente, mas o senhor preferiu trabalhar com moradores de rua. Como é que o senhor se sente? Desde quando eu me ordenei padre, eu já tinha no meu coração trabalhar na área social, né? Até 2 vezes eu pedi ao superior da dioceses diferentes, né? Tanto em Campo Maior como aqui em Teresina, que eu não queria ficar em paróquia, assumindo uma paróquia. Preferia ficar trabalhando em pastoral social, né? E aquelas 2 vezes fui negado, né? Mas Dom Jacinto, ele percebeu assim um carisma que eu tinha e realizou esse meu sonho de não ficar em frente de paróquia, mas ficar atuando na pastoral de rua, pastoral carcerária. Como é que o senhor se sente frente a esse problema e muitas das vezes não dá para dar atenção para todos? Pois é, de certa forma me sinto impotente, querendo fazer muito mais do que aquilo que eu estou fazendo e não consigo, né? Impotência, sensação de desânimo porque a gente consegue fazer pouco daquilo que gostaríamos de fazer. Mas, por outro lado, né, o pouco que a gente faz, a gente vê resultado positivo, transformando na vida de algumas pessoas, tirando da rua, né, embora a percentagem é pequena, mas só poucos que a gente consegue tirar da rua, a gente ficamos felizes com isso. O senhor já sofreu algum tipo de ameaça, padre, pelo trabalho enfrentado? Sim, muitas vezes, porque as pessoas quando estão no vício, né, não sabem o que diz, não sabem o que fala, né, não sabem o que faz, né, e de modo que depois se arrependem, mas eles, para conseguir alguma coisa com a gente, às vezes eles buscam ameaças, utilizam de ameaças para conseguir um dinheiro, alguma coisa que possa trocar, né, pela droga. O senhor deu vontade de desistir do trabalho por causa disso? Já tive vontade, né? Umas 2 vezes já tive essa vontade, mas a gente vai pensar bem, se não for a gente, não vai ter outra pessoa para coordenar essa pastoral, por isso vamos continuar enfrentando. Quando o senhor bate nas portas do poder público, como é que o senhor é recebido, é atendido aí às vezes suas solicitações? Às vezes a gente é atendido, às vezes, né? Mas nem sempre. De vez em quando vem um não. Recentemente fui pedir segurança para o abrigo, né, lá da pastoral de rua, porque às vezes lá é um pouco ameaçador. Para os funcionários é um risco muito grande, é um trabalho de alta complexidade, né? E eu fui solicitar segurança policial para ficar mais permanente no abrigo, dando proteção aos funcionários e dando proteção para eles mesmos, uns com os outros, né? E disse que a única coisa que pode fazer é solicitar uma ronda para ficar de vez em quando aparecendo por lá, né? E aí a gente está lá continuando esse trabalho e correndo riscos, né? Porque eles, às vezes, gente de fora pulam lá para dentro do colégio para roubar, né? Alguns deles lá dentro fazem parte de facção, né? E a gente sabe disso e fica com medo de alguma facção vir, né, fazer o serviço, né? Algum daqueles que estão lá dentro.
Então, para nós sempre é um trabalho de fato de alta complexidade. Tá certo, então o Dando Pitaco quer agradecer o senhor por esse bate-papo aqui. É claro que a gente pode gravar outros assim que o senhor quiser. As portas aqui estão sempre abertas para o senhor ou outra pessoa lá da casa que queira falar. A gente vai deixar aqui no nosso link aqui todos os contatos da casa lá, da Pastoral de Rua, até para que as pessoas possam ser voluntários ou indo participar das atividades, aqueles que tiverem atender esse chamado, ou adquirindo os produtos lá, né? Quais são os produtos? Vamos repetir novamente. Tem chinelos de todos os tamanhos, né? Masculino e feminino, né? Tem com estampa ou sem estampa, né? Tem também camisas que as pessoas podem trazer o que querem colocar na frente da camisa, ou do lado, ou atrás, né? E tem também canecas que a pessoa pode trazer a estampa que gostaria de colocar na caneca para ser impresso. O endereço, padre? O endereço lá da sede do colégio, do abrigo, é Rua Arlindo Nogueira, 2531, bairro Macaúba. Tá certo. Telefone? Telefone 9500-6446, DDD 86. Os empresários, eles têm também participado? Porque assim, os comerciantes, as empresas que também quiserem adquirir para revender, também podem? Podem, sim. Os empresários têm, sim, alguns deles bons benfeitores, parceiros nossos, sim. Graças a Deus. Quem sabe até os lojistas, que são as pessoas que que também são prejudicadas lá no próprio centro da cidade, né? Pudesse se empenhar um pouco mais nessa luta, talvez o centro poderia ser melhor movimentado, porque a gente sabe que o centro está cada vez mais difícil para as pessoas irem ao centro por vários fatores, não é isso? Pois é, então precisamos tentar diminuir o número de pessoas de rua, né? A sociedade, poder público, as igrejas unindo força para que o buraco de saída, né, das pessoas de rua, né, seja maior do que o buraco da entrada, porque a entrada das pessoas nas ruas está sendo muito maior do que o número daqueles que conseguem sair. E isso tem que ser através de trabalho, né, para que essas pessoas possam se manter nas suas famílias, nas suas casas, né? Na própria questão das políticas antidrogas, né, para que as pessoas não possam também se envolver nas drogas, não é isso, padre? Depois que eles se internarem em casa terapêutico, graduarem, aí para os graduados é a oportunidade de ter oportunidade de emprego para eles, poder se manter fora das ruas. Pois está certo. Muito obrigado, senhor, pela participação aqui no Dando Pitaco. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que nos ouviram.